Um abraço a toda a galera que tá chegando aqui agora. Já vou pedir pra você, já chega sentando o dedo no like para quem tá acompanhando pelo YouTube. Se inscreva no canal, ativa o sininho, faz todo aquele esquema lá que você já sabe. E a pergunta é ao vivo, 42 10 30 60, 0 operadora 11, 42 10 30 60. E hoje tô aqui com o meu patrão, pastor Antônio Fonseca. Bem-vindo, pastor Antônio. Ô César, mais uma vez, que alegria estar aqui. Menos o patrão. Não, eu trabalhei no ICP. A Bíblia diz que o maior servirá ao menor. É bíblico, então, tá tudo certo. Tá tudo bom. O pastor Antônio é o presidente do Instituto Cristão de Pesquisas, a mais importante instituição apologética do Brasil. Minha escola, a escola de muitos outros apologistas, muita gente, muitos pastores, né, foram formados pelo ICP. Você tem noção? Quantos alunos já passaram? Não, você não tem noção, né? Milhares. Muitos milhares. Alguns só milhares. De apologética, 9 mil. Caramba. De teologia, mais de 30 mil, milhares. E Bíblia apologética, você tem essa noção? 200 mil, 200, passamos. Então, 200 mil em mãos. Entregues, né? Entregues e ainda ensinando como utilizá-la. Exatamente. É melhor do que ter a Bíblia. Que, inclusive hoje, aliás, vamos começar aprendendo a usar a Bíblia apologética? Como é que funciona? Por exemplo, a pessoa acha que a Bíblia apologética é uma Bíblia que tem estudos. Não, não é uma Bíblia de estudos. Ela é uma Bíblia para refutação eficaz de seitas e heresias. Mas como é que quem já tem a Bíblia, como é que ela é usada aí, Antônio? Mas como é que Veja, a Bíblia é a Bíblia João Ferreira de Almeida. Por favor. João Ferreira de Almeida, a Bíblia mais lida, mais querida dos evangélicos brasileiros. E o comentário do ICP, que completa 40 anos no Brasil este ano, pastor César. Caramba, 40 anos de história. A gente tá ficando velho, é verdade. E como a Bíblia diz em Efésios 4, 11 e 12, e ele mesmo, querendo o aperfeiçoamento dos santos, que é a igreja, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. No original, ensinadores, professores, mestres. Então este é o nosso ministério. O ICP não é igreja. O ICP é uma instituição formada de pastores de diversas denominações. Uma ferramenta para a igreja. Que ajuda a igreja. Nunca atrapalha. Só quando é convidado, o ICP ajuda naquilo que é possível. E esse instrumento, a Bíblia apologética, foi feito com este objetivo. Bíblia apologética. Levanta aquela câmera ali, ó. Aquela ali? Isso. Aí levanta um pouquinho mais. Aí. Porque você podia baixar também, né, Fabiano? Vigia. Bom, é que senão vai cortar o pastor. Tá bom. Então, o que acontece? Nós pegamos, pastor César, estes anos aí, trabalharam nesse projeto. É bom citar as pessoas que são referências. Dr. Paulo Romero, pastor, professor no Mackenzie, né? E ele é especialista em mormonismo. Ezequias Soares, hoje é presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade Bíblica do Brasil, a mais importante do Brasil. Todo mundo já viu falar, é só abrir a Bíblia. Você e vai a maior ver sociedade bíblica do mundo. Então, ele, Testemunhas de Jeová, especialista no assunto. Natanael Rinaldi, que já está com o Senhor, estudou 50 anos o Adventismo. Não tem nada. Os Adventistas não chamavam ele para debate porque não esquece, irmão. Não dá. 50 anos. Silas Tostes, Vale da Bênção, Missão Antioquia, diretor-presidente, islamismo. Ele fazia um trabalho ali em Marrocos, conhece, escreveu livros, nós publicamos, uma bênção, islamismo. E outros, André Neguina, foi adotado por um casal que saía de missionários da antiga União Soviética. Adotaram André Neguina na África, trouxeram para o Brasil, especialista em culto a animismo. Vamos usar a palavra animismo. E outros. Enfim. Mas aí, a pessoa tem a Bíblia apologética, como é que ela usa? É o seguinte, primeiro, o leigo total, a pessoa não conhece teologia, não teve o privilégio, chega uma testemunha de Jeová. E chega para a pessoa, fala educadamente, oi, bom dia, e chega na hora de Jesus. Não, nós só adoramos o Pai, que é Jeová. Porque Jesus mesmo disse, o Pai é maior do que eu. Mas onde está escrito isso daí? João 14, 28. Aí você abre em João 14, 28, tá lá, versículo predileto das testemunhas de Jeová. Aí vem lá mostrando as duas naturezas de Jesus. Porque no mesmo capítulo tem a resposta, pastor César. Quando o Felipe pergunta,
Mostra-nos o Pai, nos basta. Jesus falou, Felipe, faz assim, estou há tanto tempo com vocês não conhecem o Pai, quem vê a mim vê o Pai. Então Jesus é o Pai? Olha aí a questão da interpretação, da hermenêutica. Aí entra o unicismo, exatamente. Então, temos que separar quando Jesus fala como homem, quando Jesus fala como Deus. É isso que a Bíblia faz. E aí vai. Por exemplo, quando o mormonismo cita que Jesus é irmão do diabo. Claro que eles vão falar, não, Jesus é o irmão bom e o diabo é o irmão mau. Mas são irmãos. Aí nós vamos mostrar que Jesus é criador e o diabo é uma criatura. Então, a Bíblia vai trabalhando com isso. Pega todos estes argumentos destes grupos, são 30 grupos no mínimo, e vai colocando no rodapé. O que o grupo vai citar para você, para defender a sua doutrina, e o que você vai responder prontinho. E o mais legal da Bíblia Apologética é que se você está com ela em mãos e a pessoa cita o texto, é só você abrir o texto que a pessoa citou. Você não tem que ficar desesperado. Vai lá e onde ele citou, embaixo já tem. E se você não tiver com tempo disponível para conversar com uma testemunha de Jeová e ela te abordar na sua casa, não sei, só sair assim. Ela leu aqui, ela já vai, valeu, olha, eu sei que você está preocupado outra hora, porque ela já sabe que aqui vai dar ruim. Aliás, eu aconselho você dar essa Bíblia para uma testemunha de Jeová segurar e pega dela. Aí travou, porque funciona como trem, né, César? Trem é muito bom no trilho. Saiu do trilho, acabou. Agora, César, mais um detalhe. Mas por que apócrifos? Essa Bíblia já tem os livros apócrifos, já tem. Né? Agora, um detalhe importante. Quando termina os 66 livros canônicos, os 39 do Antigo Testamento e os 27 do Novo, nós colocamos no apêndice, na íntegra, os 7 livros que estão a mais da Bíblia Católica. Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiásticos, Baruque, 1º Macabeus, 2º Macabeus e os acréscimos no livro de Esther e nos livros de Daniel, né, do profeta Daniel. Por que nós fizemos isto? São livros bons, todos seminaristas. Se você já fez teologia, você passou pelo período interbíblico, que é aquele período de Malaquias a Mateus. Tem também os credos históricos. Tem. E aí nós pegamos todos os erros que contém nesses 7 livros. São livros interessantes, pastor César, o senhor sabe disso, mas eles contêm erros geográficos, históricos e doutrinários. Então nós estamos apontando no rodapé. Por exemplo, o católico vai citar, segundo Macabeus capítulo 12, para defender a oração pelos mortos. Aí nós vamos mostrar a implicância desse texto dentro da teologia. Aí tem os credos, tem aqueles que trouxeram heresias para a igreja, Apolinário, Nestório, Ário e outros. Então você tem os heresiarcas, os patriarcas da igreja, os heresiarcas, tem quadro resumido dos concílios trinitários e cristológicos. Cara, olha a riqueza disso. É porque o pessoal gosta de achar, só um detalhe, César, que quem inventou a Trindade foi o Concílio de Nicéia. Todo TJ entra nessa conversa. Só quando ele pega um crente despreparado, ele engole. Tertuliano já usava o termo no ano, ele viveu entre 160 a 220, isso é história. Tem aqui, como identificar uma seita, isso é importante. Diferenças entre seita e igreja, a salvação nas várias religiões, como é que funciona, o frágil alicerce das seitas, o histórico das religiões não cristãs, aqui é um tesouro. Histórico das religiões de outros grupos religiosos, histórico de seitas e heresias, quadro resumido, eu já falei do quadro, aquele que você me mostrou, deixa eu ver o que era. É índice remissivo. O índice remissivo aqui, ó, 1597. Por que serve o índice? Vamos dizer que você tem lá no teu trabalho, na sua escola, um amigo espírita. Gente boa, são pessoas do bem, nós respeitamos, mas tem doutrinas que nós que não concordamos porque não são bíblicas, né? Por exemplo, reencarnação. É de Bíblia. Então você vai conversar com ele, leia antes os textos, porque se você for abordado... Olha que legal, olha, bibliografia heterodoxa. E aí, por exemplo, tá aqui por ordem alfabética, por exemplo, adeptos do nome de Yehoshua. Aí tem aqui onde você encontrar dentro da Bíblia. Documental, né, César? Exatamente. Tem que provar. Adventismo do sétimo dia, tem aqui todos os documentos. E aí vai. Bahaísmo, budismo, ciência cristã, catolicismo, cristadelfianismo, cultos afros, espiritismo, Hare Krishna, hinduísmo. Cara, muito, muito, muito interessante. Igreja Voz da Verdade.
Jeovismo, né? Que aí entra TJ também, mas também tem os outros seguidores que também são russelitas e tal. Legião da Boa Vontade, maçonaria, Minas de Deus e tal. É um tesouro, tá certo? Nova Era tal. E aí entra aqui o índice remissivo, ó. O índice remissivo funciona assim, que ele estava me explicando antes. Você pega, por exemplo, catolicismo romano. Aí aqui tem todas as passagens bíblicas usadas na Bíblia apologética com documentos. Quer mostrar, Fabiano? Mostra aí, ó. Todas as passagens bíblicas. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui uma do catolicismo. Sei lá, Hebreus 11:33. Você vai ler em Hebreus 11:33, tem lá o que eles pensam que é heresia, que nós consideramos como herético, e como refutar biblicamente. E o documento para refutação. Então, eu acho que todo pastor devia ter uma Bíblia apologética. Você parece que trabalhou, né? Não, e no lançamento, né? Viajei ao Brasil levando essa Bíblia. Não, você acompanhou hoje Ameaço também, que ajudou, exatamente, né? Ajudamos. Você tá sabendo tudo. Paulo Sérgio, grande teólogo. Então, Bíblia apologética. Teólogo e apologista, né? Tá chique aqui agora, olha que linda, né? É pra não formar orelha, César. As irmãs gostam, né, de Bíblia. Eu também não gosto de Bíblia com orelha, não. É papel de seda, né? Usa na bolsa e fica feia, né? Com aí fica essa cinta agora, aqui. Eu encontrei com uma irmã na Bahia, ela comprou uma Bíblia, fazia um ano, César. Aí encontrei com ela ainda tava com plastiquinho. Falou, pastor, eu gostei tanto dessa Bíblia que eu nem tirei do plástico ainda. Eu falei, não, faz assim, gente boa. Faz assim, não. Tem que abrir. Funciona melhor aberta. Então vamos lá. Antes de falar de atender o telefone, já tem ouvinte esperando? Temos sim, pastor. Tá, antes, só um minutinho. Se a pessoa está ouvindo esse programa e quer comprar essa Bíblia, ele não tem. Quem tem já está aprendendo a usar aqui, mas quem não tem, qual é o WhatsApp? WhatsApp 21 021 98622 3266. Ó, 021, tá? A gente tem bastante ouvinte do Rio de Janeiro, né, Fabiano? Temos então, bastante. Para vocês aí é local. E para quem é daqui de São Paulo, é 0 operadora 21. Mas é o WhatsApp, então não muda nada. Chega na casa da pessoa, né? Chega na sua casa no seu nome. Entregamos em qualquer lugar do Brasil, ela vai com um aviso de resposta e seguro. Porque, César, você acredita que tem gente que rouba a Bíblia? Não, eu sei. É triste, né? Eu sei. Pra não se roubar, se converter, ainda tá bom, né? Bom. O quê, né? Foi o último. Irmão, roubei essa Bíblia, pelo menos foi o último roubo. Eu vou me converter. Ó, para adquirir a Bíblia apologética, é 0 operadora 21 98622 3266. 98622 3266. 021 98622 3266. Fala que tá ouvindo o programa do César Cavalcante que vai ser abençoado. Fala, irmão. Vai ganhar um desconto, isso aí. Alguma coisinha, né? Fala, eu tô ouvindo o programa, o que eu ganho? Só pra começar. O preço, já fala o preço normal, quanto que é. Pra ele vai ter que pagar um pouquinho menos. Mas... Não, o preço ele vê no site. Então vai lá, icp.com.br. Vê lá. www.icp.com.br. Tem lá, você tem 4 cores. O que tiver no site, você fala, o pastor Antônio tá ao vivo lá com o pastor César. Não pode ser aquele valor. Ele falou que não pode ser esse valor. Qual você vai fazer pra mim? E aí o pessoal vai te ajudar. 021 98622 3266. E pra aprender, aproveitando, pra aprender a usar a Bíblia, é só entrar no meu canal. Que tem eu lá ensino passo a passo. Não ensino passo a passo. Então o canal... Cada setor desse que você citou aí, tudo. Máscara da Bíblia Apologética Playlist. A pessoa tem tudo lá. Como usar. Exatamente. Então, beleza. Mais uma vez o WhatsApp, 0 operadora 21 98622 3266. 98622 3266. E Antônio Fonseca, ICP. No ICP. Antônio Fonseca, ICP, você acha lá. Beleza? Bora trabalhar, Fabiano, porque a nossa vida não é um morango, meu irmão. Verdade. Então, embora. Solta aí. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, quem fala? Rapaz, é o pastor, é a Cleide. Eu sou da igreja Assembleia de Deus do Toque da Última Trombeta. Cleide, você fala de onde, Cleide? Falo daqui de São Paulo, Zona Norte, Jardim Antártica. Legal, maravilha, bem-vindo ao programa. Manda aí, Cleide. Pastor, quando uma pessoa ela é possuída por demônio, ela tem consciência do que ela está fazendo, ela vê, não sei, ela vive? Tá. Quando ela é possuída, quando ela está possuída por demônio? Ok. Aonde fica a alma dela? Obrigado. Olha, vamos lá. Existe diferença entre possessão demoníaca e influência demoníaca. Então o diabo ele pode influenciar uma pessoa, tá certo?
A Bíblia diz que ele é o tentador e tal, então ele pode influenciar essa pessoa. Essa pessoa tá plena, tem consciência plena das suas atitudes, que ele tá fazendo, que ele tá vivendo, que ele tá vendo, tal. No caso de uma possessão, eu imagino que existem graus também, sabe, Cleide? Porque quando Jesus foi expulsar o demônio do Gadareno, era uma legião de demônios, né? O rapaz, ele se cortava, ele se machucava, ele se automutilava, ele não usava roupa, por exemplo. Então você olha pro texto em Marcos capítulo 5, o cara vivia dentro do cemitério nu, né? Então uma pessoa em plena consciência, ela não entra numa dessa, né? Imagina que eu vou sair daqui, tirar a roupa toda, ficar pelado e ir embora e morar no cemitério agora. Por que eu vou fazer isso? Então é possível que em possessões, né, em casos extremos assim, de possessão, que a pessoa não mantenha a faculdade mental plenamente, né? É preciso dessa libertação para que ele recobre essa consciência toda, tá certo? Vamos lá, Fabiano, 4210 3060, você liga e participa ao vivo. E tem uma galera aqui comentando, cara, ó, essa Bíblia do ICP é sensacional, é o Marcos Coutinho, cadê? Elias Pereira, esses dois pastores, uma joia preciosa, parabéns. Que mais? Gente aqui, Pastor César, te amo muito em Cristo, não sei o que e tal. E vamos ver mais para baixo, o que é mais perto? Pastor César, sem palavras para vocês dois, só Deus vai recompensar o que o Senhor faz aqui no planeta. Deus abençoe o Senhor. Chega até 200 anos com muita saúde, né? 200 anos com muita saúde não vai estar dando, né? Mas tudo bem, a gente tenta. O Marcos Coutinho, essa Bíblia é sensacional. O Elias, amo muito, meu irmão querido, só Deus para recompensar. O Odair Antônio Fonseca, show de bola, guerreiro, tal. O Fire, sei lá o que nome é esse. Pastor Antônio, somos gratos a Deus pela sua vida e toda a sua dedicação a Deus no ministério da palavra. Aprendi muito ao longo dos anos bebendo dessa fonte. Deus os honre e toda a equipe do ICP. Olha que legal, Antônio. Esse irmão é muito gente boa, maravilha, tal. Dá uma Bíblia pra mim, vigia, Elias. A Bíblia fala pra orar e vigiar. Quem não ora, pelo menos vigia, né? Já ajuda um pouco, já adianta um lado. Teologamos. Como aprendi com as aulas do ICP. E que Deus abençoe o pastor Antônio. Assistindo de Uruçá, na Bahia. O Matheus, então vamos falar de seitas e heresias. O Fernando, é isso aí. Assuntos teológicos. Pastor César, faz um vídeo separado para falar dos transplantes. É porque você pôs cabelo. O irmão uma vez perguntou se era milagre. Eu falei, não, tecnologia, ciência. Mistura as coisas. A ciência se multiplicará. Se multiplicou na nossa cabeça. Ó, vamos lá, tem ouvinte ao vivo? Temos sim, pastor. Solta aí, Fabiano, bora. Alô? Alô, quem fala? Victor. Estou daqui de Pernambuco. Pastor César, pastor a todos que não aí. Amém. É Cleiton? Sua voz tá ruim, é Cleiton? Vitor. Não, Vitor. Você tá falando dentro de uma caixa de sapato. Ô, Vitor, você fala de Recife? Qual é a cidade? Isso, Pernambuco, Recife. Recife. Capital. Bem-vindo. Vamos lá. Pois tá calor aí, meu irmão? Olha, muito. Tudo que eu queria era estar aí. Enorme aqui. Tudo que eu queria tá aí em Boa Viagem. O cara tá lá em Boa Viagem, ao invés de fica ligando aqui ao vivo. Aproveitar a praia, mas tudo bem. Vamos lá, Vitor, sua pergunta. Minha pergunta é sobre as 70 semanas de Daniel. Certo. Se ela já se concluiu ou não. E se ela se concluiu, aonde que ela se concluiu? Ali na Convenção de Paulo, na Convenção de Cornélio? E se ela não se concluiu, aonde é que biblicamente eu consigo achar esse ato dessa pausa na profecia que conta tempo? Qual que é Qual é a sua igreja? Assembleia de Deus. Tá. Pode concluir. Você falou que escutou o quê? Eu escutei se não for na hora, foi o pastor Juliano Fraga, né, que ele defende ali que há um hiato, que ele disse que é normal ter uma profecia que tem um hiato ali no meio. Aí ele cita 9:9 de Zacarias, né, que diz que a profecia onde o Senhor vai entrar montado no jumentinho e tal, no versículo 9. E no 10 tem uma outra profecia que não se concluiu ainda, no verso 10. Né, e ele mostra ali que há um hiato. Mas só que nessa profecia não tem um tempo de quando seria se cumprido, né? Essas duas profecias.
Aí a minha pergunta é, se tem um hiato ali, aonde é que eu acho esse hiato biblicamente? Né? E se a profecia já se concluiu, aonde ela se concluiu? Na conversão de Cornélio ou do apóstolo Paulo? Tá certo. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Tá bem. Pastor Antônio, eu acho que a gente vai pensar diferente aqui. Eu vou dar minha opinião. Depois, se o senhor quiser, manda ver aí. Falando o contrário, tá tudo bem. Vamos lá. Nós estamos falando de uma profecia. Eu acho que é uma das profecias mais complexas, né? E mais que alcança um tempo longo da Bíblia, né? O texto é um texto de 4 versículos, 4 ou 5, mas ele é complexo. Vamos lá, ele diz assim, ó: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sua santa cidade. Então vamos lá. As 70 semanas tem a ver com um certo povo e uma certa cidade. O povo são os judeus, a cidade é Jerusalém. Então 70 semanas tem alguma coisa a ver com judeus em Jerusalém. 70 semanas, judeus em Jerusalém. Para 70 semanas estão determinadas para, e aí tem uma lista de 6 coisas. Primeiro, fazer cessar a transgressão. Segundo, dar fim aos pecados. Terceiro, expiar a iniquidade. Quarto, trazer justiça eterna. Quinto, selar a visão e a profecia. E sexto, ungir o santo dos santos. Ou seja, pelo menos a mim me parece que o texto diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sua santa cidade para esses 6 eventos. O versículo 25 vai falar quando começa. Sabe, entende. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, o ungido, 7 mais 62. Então ele está dizendo que 7 mais 62, que dá 69. Ele está dizendo que em 69 começando a saída da ordem para restaurar Jerusalém até chegar no Messias, o príncipe, 7 mais 62. Quando você vai estudar a história dos judeus, o 7, que é 7 semanas de anos, né? 7 vezes 7 são 49 anos. Em 49 anos depois da saída da ordem para restaurar Jerusalém, a cidade está restaurada. Que é o que ele diz assim, ó: sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas mais 62. E mais os outros anos, para dar os 483 anos, né, que são as 69 semanas mencionadas, até o Messias, o príncipe. Então, para mim, fica claro que os primeiros 49 anos têm a ver com a restauração da cidade, e os outros 450 e poucos, para concluir os 483, para até a chegada de Jesus, até o Messias, o príncipe, o ungido. Mas não é Jesus nascendo, é Jesus sendo ungido. E aí a gente conta essa unção a partir do batismo de Jesus, porque quando ele sai do batismo, lá em Lucas capítulo 4, ele fala: o Espírito do Senhor me ungiu, e não sei o que e tal, tudo mais. Então, quando ele tinha 30 anos. E aí, continua o texto dizendo o seguinte: depois das 62, passaram-se 7. Essa semana ela é dividida em 7, 62 e 1, para dar 70. 7, 62 e 1. Aí dá as 70 semanas. Depois das 62, então passou 7, passou 62. O que vem depois? Vem a 70ª. Será morto ungido. Então, a mim me parece que o ungido é morto na 70ª. Mas eu entendo que alguns irmãos defendem a ideia de uma pausa. Muito embora eu não consiga enxergar essa pausa no texto bíblico. Tá? Até aqui tá bom. Depois disso vai monopolizar o assunto e não vai acabar o programa. Pastor Antônio, se quiser comentar, à vontade. Não, tá certinho, César. É uma das interpretações. Né? O nosso irmão não deve ficar preocupado com essa questão. Primeiro, não é uma questão salvífica. Não tem a ver com salvação. Salvação é de graça. Agora, o perigo de trabalhar com datas é cometer uma heresia, por exemplo, e dizer que Jesus sai de um lugar e vai para outro em 1844. Aí já entrou no campo da heresia. Então nós respeitamos, o ICP respeita os teólogos, os estudiosos, e a sua explicação não contradiz a palavra de Deus, mas tem outras, César. Exato, tem outras. Tenho certeza que você também respeita. Eu respeito. Vamos lá, temos mais ouvinte ao vivo. O que temos aí, Fabiano? Temos WhatsApp agora, pastor. WhatsApp, solta aí um WhatsApp. Paz do Senhor, pastores, é Alexandre de Guaratinguetá, São Paulo.
Duas dúvidas. A primeira é a seguinte: se o homem tivesse comido de todas as árvores, né, menos do conhecimento do bem e do mal, mas se ele tivesse comido da árvore da vida, ainda assim haveria possibilidade dele comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? A segunda, alguns irmãos acreditam que nem todos vão reinar no milênio, que isso é uma condição para alguns. Aí eu pergunto, isso não seria uma acepção de pessoas? E onde estariam estes que não vão reinar? Participando do reino? No céu? Aonde isso? Me parece influências de Watchman Nee, essas duas questões. Tá certo. Pastor Antônio, quer escolher uma? Eu vou aqui. Não, a primeira pergunta dele não tem como responder, né, César? É porque não tem como fazer teologia no si, né? E se? Aliás, na história não existe isso também. Se. Ou é ou não é. A gente trabalha com os fatos prontos, né? Então não tem como... e se o Adão não tivesse caído? Mas ele caiu. Então, não tem como a gente saber o que aconteceria se lá atrás, não sei o que. E se o seu pai não tivesse conhecido sua mãe? Você ia fazer essa pergunta? Não dá pra saber. Entendeu? Então, mas não tem como trabalhar. Interessante, irmão, mas não tem resposta. Não tem como. A outra pergunta sobre... O que ele falou? O milênio é um assunto escatológico também que não está definido. Volta aqui dentro dessa questão que a gente falou de várias posições, né? Geralmente quem defende essa ideia de que haverão pessoas que vão reinar e pessoas que não vão reinar, vários grupos de salvos, geralmente são dispensacionalistas, que vão entender que tem vários tipos de salvos depois, tal. Mas é uma doutrina muito rarefeita nas páginas do Novo Testamento. É difícil defender que uma pessoa salva não é a noiva de Cristo e não vai reinar com Cristo. Entende? Então, é por aí. Vamos lá. Fabiano, o que nós sabemos? Habemos ligare, pastor. Habemos o propaganda, não vou ser mandado embora, né, Fabiano? Vamos lá. Alô? Agora com EQ. Alô, quem fala? Alô. Quem fala? Alô, Odair do Jaguaré. Odair, o Fabiano pediu para você aumentar o volume do seu rádio. Isso, aumenta mais. Língua estranha? Eu não resisto, Fabiano. Eu tô falando só pelo WhatsApp agora. Certo. Vamos lá, você fala de onde, meu irmão? O Otávio Odair, sou da Assembleia. Da Bahia. Então, Bem-vindo, sua pergunta. A pessoa pode ser salva sem passar pelas águas, sim ou não, pastor? Ok, obrigado pela pergunta. Amém. Vamos lá, pastor Antônio. A pessoa pode ser salva sem ser batizada nas águas? Pode. Como é que funciona? Pode. O ladrão arrependido. Pronto. Pode. Tá o texto bíblico aí, tem jeito. Exatamente. Claro que o ideal é que a pessoa seja batizada, tal, não sei o que, mas a salvação é acima, né, dessa questão. Posso só uma analogia? Não, à vontade. Como é que é o nome do irmão? Ele não falou, não deu. Então, olha só, eu tive o privilégio de servir o Exército Brasileiro 1 ano. Eu sempre faço essa analogia. Então, quando eu fui lá, vou servir o Exército. Eu passei a ser militar, a pertencer ao Exército Brasileiro. Se Deus o livre, eu cometesse algum delito e a polícia me pegasse, a polícia militar tinha que me entregar para o Exército, porque eu sou do Exército. Mas eu não era soldado, eu era recruta, César. Não sabia nem atirar, não sabia o que era um FAL, fuzil automático leve, enfim. Mas fazia parte do Exército. Já era do Exército. Já era salvo, entre aspas, né? Já era militar. No dia do soldado, 12 de agosto? Nem lembro. Dia de agosto, dia do soldado. Tem o juramento. A gente pode levar namorado, eu levei, né? Mãe, pai, namoradinha, família. Né? Aberto, é aberta. Que vai jurar a bandeira? Juramento, que eu dou a minha vida pela pátria. Eu jurei. E jurei mesmo, certo? Defender o Brasil. Ali eu virei soldado, mas eu já era do Exército. Eu era recruta. Entendi. Vamos transportar isso agora para a igreja. Eu aceito, para eu ser convencido que eu sou pecador e que eu dependo de Jesus, só tem um jeito, se o Espírito Santo me convencer. Isso aí é conversão, não é mudar de religião. É o Espírito Santo que nos convence da morte, do juízo, do pecado. Aí eu consigo entender que Jesus é muito mais
do que um líder religioso, como ensina a maçonaria, do que um iluminado, como ensina a Nova Era, do que um Deus com letra minúscula, como ensina as Testemunhas de Jeová. Que Jesus é Deus de Deus, ele é Deus. É o Filho que morreu para nos salvar, não é o Pai, né? Que morreu na foi o Filho. É o Espírito Aí Santo eu que convence. aceito o sacrifício de Jesus. Aí eu sou salvo. No mesmo momento, exatamente. Mesmo, é instantâneo. Agora tem o paulatino. Vou conhecer o Evangelho. Eu quero isto para o resto da minha vida. Eu dou até minha vida. Aí eu passo pelo ritual aberto, que é o batismo. Com certeza, se aquele ladrão arrependido tivesse se eles libertassem ele da cruz... Ele ia querer se batizar. Ele ia querer se batizar. Mas ele foi salvo. No mesmo instante. E quem disse foi Jesus Cristo. Então Pronto, acabou o maior problema. autoridade. É isso aí. Vira aí, Fabiano. Vambora e a gente volta já. Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé. Vamos que vamos. 42 10 30 60. Você liga e participa ao vivo com a gente. Tem gente esperando, Fabiano? Temos sim, pastor. Então temos. Você tem que falar em latim. Latim. Habemus ligari. Habemus. Bora. Solta aí, Fabiano. Alô? Alô? Quem fala? É o Wagner. Oi, Wagner. Você fala de onde? Eu falo de Itaquera. Legal. Bem-vindo ao programa, Wagner. Pois não? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O meu tio tava falando pra mim da transfiguração. Aí o que acontece? Jesus chamou João, Pedro, Tiago lá pra cima do monte. Aí apareceu pra eles Elias e Moisés. Aí na volta, Jesus falou pra não falar pra ninguém o acontecido. Mas com que propósito eles fez isso daí? Mas só que na Bíblia fala assim, depois da ressurreição. Mas com que propósito? Tá certo. Obrigado. Deus abençoe. Fica na paz. Valeu, um abraço. Tchau. Amém. Aproveitar a presença do pastor Antônio aqui do ICP, que esse texto é um prato cheio para os reencarnacionistas, né, pastor Antônio? O pessoal do Espiritismo gosta muito desse texto, para falar que ali e tal, alguma coisa sobre Elias, Moisés voltando meio que dos mortos, né? Ele já estava morto, mas é possível que os mortos interajam com a gente e tal. Como é que... Entra nesse assunto, depois eu posso responder também. Esse assunto nós tratamos com riqueza de detalhes na Bíblia Apologética. Essa questão nós colocamos o argumento do espírita sobre esse assunto e o argumento bíblico, né? Quer dizer, que só com o texto bíblico. Uma coisa interessante, César, que a gente refuta com a Bíblia. Exatamente. A Bíblia traz a resposta, né? Só que a gente depende do contexto. Então tem a resposta. Deixa eu fazer uma correção que eu estava me esquecendo. Uma coisa besteira, mas é importante falar. É 28, gosto do dia do soldado. É 28? Eu falei que você falou que dia? Eu falei Não. dia 12, dia do meu aniversário. Você quer fazer propaganda do seu aniversário, né? Bom, como eu falei que eu não sabia, tá tudo bem. Enquanto você comenta, deixa eu... Tá, vamos lá. É o seguinte. Sobre... Primeira razão, né? Ele fala assim, por que Jesus fez isso? Esse texto, ele é Mateus capítulo 17. Tá dizendo assim, 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e aos irmãos Tiago e João, levou em particular a um alto monte, transfigurado diante dele, seu rosto resplandecia como o sol, suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Quer dizer, Jesus ficou com a aparência como ele vai vir no reino, né, no fim. E apareceram Moisés e Elias, não sei o que tal, beleza. Agora, olha que interessante. Primeira parte da resposta, né? Por que Jesus fez isso? Ele fez isso porque ele prometeu um versículo antes. O último versículo do capítulo 16, Jesus diz assim, ó. Eu vou ler Mateus 16, 28. É o último versículo do capítulo. Diz assim, palavras de Jesus. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira alguma passaram pela morte, sem que antes vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, essa promessa de Jesus, ele cumpre já nesse próximo versículo. O próximo passo. Então, por que Jesus fez isso? Primeiro, porque ele havia prometido no capítulo 16 e ele cumpre isso no capítulo de número 17. Agora, o texto, né? Versículo 9, né? A ninguém conteis a visão. Esse texto já resolve um monte de coisas. Por exemplo, primeiro, é uma visão. Não é que o Moisés ressuscitou dos mortos, como querem os adventistas, né? Os adventistas defendem a ressurreição de Moisés.
né? Ou outros grupos religiosos, né, e tal, ou que o Moisés ali, o espírito de Moisés, né, e tal. Não, é uma visão. E quando você olha o texto com calma, o que está acontecendo? O que acontece com Elias e Moisés, e o que acontece ali com a voz que vem, versículo 5, eu falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, vindo da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Então, vamos lá. Primeiro, essa fala que vem da nuvem, né, é uma fala que aparece, por exemplo, salvo engano, lá em Isaías, capítulo, deixa eu achar aqui, eu acho que é 42. Eis aqui meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, a quem minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito, tal. Então, é um cumprimento de uma profecia bíblica. Jesus veio também para cumprir várias profecias messiânicas, tá certo? Eu citei aqui Isaías capítulo 42, tem outros textos dentro dessa experiência. E uma outra razão pela qual é porque quem é o maior vulto de entre os profetas da Bíblia? É o Elias. Quem é o maior vulto da lei? É o Moisés. Os judeus, eles costumam se referir à Bíblia deles. A Bíblia deles é como se fosse o nosso Antigo Testamento, né? Eles se referem à Bíblia deles como lei e os profetas. Então está diante de Jesus agora o maior representante da lei, Moisés. Está diante de Jesus agora e dos discípulos, da igreja representada ali nos 3 discípulos, o maior representante dos profetas, Elias. E aí vem a voz de Deus e fala assim, ó: esse é meu filho, é a ele que vocês têm de ouvir. Ou seja, ali é uma demonstração da primazia de Jesus sobre a lei e sobre os próprios profetas. Porque ali você tem o maior representante de cada um desses dois e a voz de Deus dizendo: esse aqui é o meu filho. Tá aí o representante da lei, tá aí o representante dos profetas, mas esse aqui é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele vocês ouçam. Entende? Então, é uma outra forma de demonstrar não somente a divindade de Cristo, que é o caso, mas também que Jesus, ele tem primazia, inclusive sobre a lei e inclusive sobre os profetas. Pastor Antônio. César, eu fiquei de dar resposta com a Bíblia apologética. Então a citação é Mateus capítulo 11, versículo 14. Aí vem o argumento espírita. Então vem espiritismo, declara: João Batista for Elias, houve reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista. Esse é o argumento, temos provas documentais, vem a citação de onde foi extraído isso, exato, na Bíblia apologética. Agora vem a resposta apologética, né? Resposta de defesa. A doutrina espírita, no caso kardecista, sobre a reencarnação é definida da seguinte forma: a reencarnação é a volta da alma ao espírito à vida corpórea, mas em um outro corpo, novamente constituído, em que nada tem a ver com o antigo. Aí, continuação. No caso de Elias, que está lá no livro de Reis, capítulo 2º livro, capítulo 2, verso 11, lemos que ele foi trasladado para o céu. Portanto, não morreu, não desencarnou. Se isso não aconteceu, o profeta não podia reencarnar. Não sabe. Porque é uma regra espírita. Exatamente. Que para a pessoa reencarnar primeiro tem que morrer, né? Tem que morrer, né? Tem que sair do corpo. Né? O caso de João Batista é que ele exerceu um cargo profético semelhante ao de Elias. João Batista representava o Elias, não o próprio Elias encarnado, né? Uma representação, assim como, por exemplo, Samuel é um tipo Cristo, porque foi juiz, profeta e sacerdote, as 3 funções, quer dizer, tipologia. Mas aí diz aqui, olha que resposta linda que a Bíblia dá. O próprio Elias, o João Batista, quando perguntaram para ele se ele era Elias, João, 1º capítulo 21, não sou. Se ele está falando que não é, acabou. Bom, vamos lá. Pastor Antônio, tem gente perguntando de novo o telefone para adquirir a Bíblia apologética. Então, vamos lá. A Bíblia apologética é a maior aquisição que você pode ter dentro da área da defesa da fé, no sentido de Bíblias, tá? É a primeira do Brasil. É uma Bíblia
extremamente importante. Quando você termina o Apocalipse, você tem os livros, tem um apêndice com tudo, é que não dá para ver aí, mas eu vou falar aqui para vocês. Com todos os livros apócrifos, depois tem um glossário, um tipo de um dicionário teológico. Você tem o tomo de Leão, os patriarcas, os heresiarcas. É importante, pastor César, porque o bispo Leão no V século, ele faz um tratado teológico lindo e reconhece que Maria tinha sim o pecado original. Olha que interessante. Os heresiarcas estão lá, Nestório, eu não vou lembrar todos aqui, vai, Ário, né? Exatamente, Apolinário, esses caras. Eu tô falando dos heresiarcas da igreja, né? O quadro resumido dos concílios trinitários e cristológicos. Isso aqui é um tesouro, meu amigo, isso aqui é um tesouro. Cronologia das principais confissões protestantes. Estudo sobre hermenêutica. Como identificar uma seita, que é uma palestra que rodou o Brasil inteiro pelo ICP. Você decorou, lógico. Tinha que decorar. Não tinha como saber, não tinha como não decorar de tanto falar, entendeu? Indo nas igrejas, né? A diferença entre seita e igreja. O frágil alicerce das seitas, a salvação nas várias religiões, o histórico das seitas não cristãs, o histórico das religiões de outros grupos religiosos. As religiões mundiais. Histórico das seitas brasileiras, tá certo? Confronto doutrinário, supremacia e confiabilidade do Novo Testamento, cronologia das heresias católicas, bibliologia ortodoxa recomendada, bibliografia ortodoxa recomendada, bibliografia ortodoxa, índice remissivo, que é aquele que eu falei aqui para você está lá falando com a adventista, você vai aqui no índice remissivo, tá tudo lá pronto, com um número de página, refutação, fonte documento, né, prova documental, tá tudo lá. Concordância bíblica, aí muitas bíblias têm, que também funciona hoje em dia mais no celular, e mapas e gráficos. Então, quando termina a Bíblia no Apocalipse, tem todo isso aqui de material, cara, entendeu? 567 páginas. Mais de 500 páginas disponível para você. Então, se você quiser ter essa Bíblia apologética, então você chama pelo WhatsApp 0 operadora 21, não sumiu o papel aqui. 98622 3266. 98622 3266 021 Rio, tá? 021 98622, obrigado, Fabiano. 3266. É só falar assim, ó, eu tava ouvindo o pastor Antônio lá no programa Crescendo na Fé. E ele falou que eu vou pagar mais barato que no site. Então, aí tá a nossa promessa. Por que é importante ir no site? Porque nós temos 4 cores. De repente não deu tempo da pessoa dar um presente para a esposa, para a namorada, vai jurar amor eterno, ganhar uma Bíblia apologética com capa azul ou rosa. Rosa também para as mulheres, olha que legal. Então, se homem também não. Tem também, 986223266 011 não. 0 operadora 21. 8266-32... Não, eu falei tudo errado. Zera tudo. 98622-3266. 98622-3266. Eu errei aqui, mas a culpa é do Fabiano. Sempre, pastor. Por favor. Pastor Antônio, obrigado pela sua presença aqui. Foi um prazer ter mais esse horário aqui contigo. Eu que agradeço, pastor César, né? O trabalho, e é gostoso, né? Gostoso. E o tempo voa, você viu aqui, cara. Temos uma história verdade, longa, é verdade. Longa. Muito legal. E se encontrar o Estevão, não esquece que eu falei. Quando ele vier ao Brasil, a gente vai tomar um café. Ou ele te levar para a Austrália, tá na Austrália. Ele é missionário, ele sempre quis ser missionário. Verdade. Seu canal no YouTube, quem quiser seguir. Antônio Fonseca, _ICP, Antônio Fonseca vai me encontrar no YouTube. Digitou lá Antônio Fonseca, tem mais de 1.500 aulas, né? Ganhamos já a nossa plaquinha, como vocês do YouTube, de mais de 121 mil inscritos, e estamos indo para 13 milhões de acessos. Que legal. Muitas pessoas. Parabéns. Glória a Deus. Conhecendo a palavra de Deus. E querendo a Bíblia Apologética, 021 986223266. Quer estudar, fazer o curso de férias de graça? É só colocar teu nome tracinho férias no nosso WhatsApp, 930301234. Fabiano, é nóis, obrigado. Eu que agradeço, pastor, boa quinta. Fico por aqui, amanhã tem mais, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.